Bom, pessoal, vamos aqui para mais uma aula, né? E essa aula aqui a gente vai falar um pouco sobre refatoração e alguns conceitos um pouquinho mais que não são tão básicos assim, né? Aí a gente vai falar sobre custom hook. Mas antes de falar sobre custom hook de fato, vamos entender do porquê utilizar ele, né? Antes, vamos primeiro entender o problema. Aqui a gente está com a nossa aplicação, a calculadora, o projeto já está rodando. E perceba que a gente tem algumas lógicas aqui. Vamos separar por lógica. A primeira lógica que a gente consegue perceber aqui é a lógica realmente do nosso componente, né? Então, é o nosso componente de fato. Aqui a gente está definindo cor, aqui a gente está definindo o nosso componente, ícone, botão, view, text, enfim. Aqui a gente está com uma lógica, né? Do que renderizar, e se for erro a gente põe a cor vermelha, se não for a gente põe branca. Beleza. Isso daqui é uma lógica, né? E também aqui os nossos estilos. Tirando essa lógica, que a gente pode falar que essa lógica aqui é referente à tela, porque o que a gente mexer aqui vai ser refletido na nossa tela, a gente tem outra lógica aqui no nosso componente, que é de fato as funcionalidades. Então a gente tem aqui o adicionar dígito, que quando a gente clica para quando a gente clica em algum dígito, ele chama essa lógica, e aqui a gente faz toda a tratativa para ver se a equação está vazia, para ver se aqui a gente clicou é o número, se é um operador, se é um parêntese, enfim. Então aqui a gente tem essa lógica que também acaba chamando aqui o calcular. Agora, no nosso projeto, que ele está pequeno, que é um projeto mais inicial, isso aqui pode parecer bem tranquilo, né? Porque, pô, não tem muito problema da gente ver. Nós, totalizando, dá 176 linhas. Mas imagina que a gente fosse fazer uma calculadora, por exemplo, que nem a do celular por padrão, que é aquela calculadora que tem ali aquela parte científica, né? Imagina se a gente tivesse não só o adiciona dígito, mas a gente tivesse várias outras lógicas aqui, várias. E tudo que fosse referente ao nosso comportamento a gente colocasse aqui. Percebe que quando o nosso projeto ele vai crescendo, vai ficar cada vez mais difícil de entender o que está acontecendo, porque daí são várias funções, vai ter vários estados, e a gente vai acabar tendo dificuldade até para entender uma coisa que era para ser mais simples, né? Então, o que a gente vai fazer nesta aula? A gente vai dividir essas duas lógicas. Então, a gente vai dividir a lógica da tela, que como a gente chama, né, a interface, a view, e a nossa lógica de fato das funcionalidades. Então, aqui são duas coisas que a gente consegue separar, e cada um vai ter o seu espacinho. Porque daí, no futuro, quando a gente quiser mexer na view, na nossa tela, a gente mexe só aqui. Não precisa entender o que está acontecendo lá por baixo dos panos. E quando a gente quiser mexer na funcionalidade, a gente vai e mexe só na funcionalidade. E não precisa ficar mexendo, interagindo, ter que entender a nossa view. Beleza? E como a gente faz isso? Percebam que aqui a gente tem o hook, né, que a gente está utilizando, o useState, um hook do React, para a gente manipular estado na nossa aplicação. A gente vai criar o nosso próprio hook, o que a gente chama de custom hook. O custom hook, para a gente realmente conseguir criar ele, né, para fazer sentido a gente ter um custom hook, a gente tem que ter um estado dentro dele. Por causa que a gente não tiver, ou não só um estado, né, no nosso caso vai ser um estado, mas a gente tem que utilizar algum hook dentro do nosso custom hook. Porque se a gente não precisar utilizar nenhum hook, ele vai ser só mais uma função normal, entende? Então, se eu fosse, por exemplo, eu não precisaria ter um hook se eu não tivesse essa parte assim, ó. Imagine que eu não tivesse a, a manipulação de estado. Isso aqui poderia ser só uma função. Eu não precisaria criar um hook para isso, entende? Então, um pré-requisito para a gente ter um custom hook é a gente ter algum hook dentro dele, né, que a gente realmente precisa utilizar. Não que a gente vai utilizar um hook só por usar. A gente realmente precisa daquele hook, né? E a gente vai utilizar ele justamente para dividir essa lógica, dividir a lógica da tela das lógicas da funcionalidade, beleza? Na teoria pode ficar um pouquinho confuso, mas já a gente consegue deixar de uma forma mais prática, né? Então aqui a gente está fazendo tudo no app, aqui na raiz,
né? Mas eu vou fazer aqui por enquanto, depois a gente pode mudar. Então eu vou criar aqui um custom hook. Todos os hooks que a gente vai criar, tanto os hooks do React, a gente utiliza o prefixo use. E aqui eu vou colocar use calc. Beleza, .ts. Então aqui eu vou dar um export function, por causa que um hook, ele é uma função. Se a gente perceber aqui, ó, ele é de fato uma função. Então aqui eu vou exportar o useCalc, que ele é nosso custom hook, que ele é uma função. Beleza, perfeito. E o que eu vou fazer aqui? É bem simples. Eu vou só copiar toda essa lógica que a gente tem da calculadora, que envolve estado, que envolve tratativa de erro. Eu vou copiar e colocar ela aqui. E obviamente eu vou importar ela, né? Aqui eu vou importar o useState. E creio que aqui já está tudo normal. Beleza. Eu vou minimizar aqui. E esse nosso hook, a gente vai chamar ele aqui na tela. Então, eu vou chamar o useCalc. Só que a gente precisa ainda ter acesso aos estados que a gente estava utilizando e as funções. Então, aqui no nosso useCalc, a gente vai retornar tudo que a gente precisa lá. Então, o que a gente precisa? A gente precisa da equação. Aqui eu vou retornar em forma de objeto, tá? Que fica mais fácil. A equação, o erro, beleza, eu vou retornar o erro também. O erro. Aqui a gente vai precisar do resultado, mais uma outra informação. Perfeito. E também a nossa funçãozinha de adicionar dígito. Beleza. Beleza, estamos exportando tudo agora. E aqui a gente consegue ter acesso a ele. Como a gente exportou como objeto, a gente consegue pegar ele aqui através do objeto. Legal? Então aqui a gente vai ter o adiciona dígito, que ele já reconheceu agora. A gente vai ter a equação, o erro e o resultado. E se a gente vier aqui, dá até um reload aqui na aplicação, a gente consegue perceber que está tudo funcionando normalmente. Todas as funções aqui está tudo funcionando. 8 mais 7, menos 5, dividido por 2, sei lá, a gente consegue ter o resultado. Legal? Então, aqui sim faz sentido a gente utilizar o custom hook. Por causa que o que a gente fez? A gente separou a lógica. Percebe que agora o nosso componente está muito mais fácil de entender? Se amanhã a gente quiser vir aqui, não, agora eu não quero mais red, eu quero colocar outra cor. Fica muito mais fácil de identificar onde que isso está sendo tratado. Por causa que aqui está só a nossa view. E se você quiser alterar alguma lógica, putz, deu algum bug, ou por exemplo aqui, né, que eu acabei não fazendo, deixei para vocês fazerem, que tem mais lógica, mais regras de negócio, a gente vai adicionar só aqui. E todo esse código que a gente vai adicionar não vai interferir na visualização, na leitura do nosso componente, entendeu? Então aqui no nosso componente a gente tem essas lógicas de estilo, de comportamento que a gente chama, mas a lógica das funcionalidades a gente separou. Então isso daqui deixa muito mais fácil e talvez possa ser um passo maior que a perna já apresentar esse conceito nesse começo nesse começo do estudo, né? Mas é legal a gente aprender já da melhor forma para que no futuro a gente consiga assimilar melhor, por causa que daqui para frente a gente vai trabalhar com essa lógica, separando essa lógica, né? Separando aqui essas camadas. E percebe que aqui eu só estou exportando do nosso hook, o useCalc, para o nosso componente o que ele realmente precisa. Eu não estou com várias informações que o nosso componente não precisa. Para que eu vou dizer para o nosso componente o que é um set equação, o que é um set resultado, o que é um set erro? Sendo que aqui a gente não faz tratativa. Quem faz essa tratativa é só a nossa camada, é só o nosso hook das lógicas que a gente tem. Legal? Então tá. A gente já viu esse conceito. Uma coisa que é interessante também a gente perceber que aqui no nosso adiciona dígito a gente está tendo várias validações da mesma coisa, né? E isso aqui, querendo ou não, é um ponto negativo. Por causa que, e se aconteceu de você, em vez de colocar X, você colocou, sei lá, asterístico, você esqueceu dessa tratativa, que ele não entende asterístico, você colocou asterístico, por exemplo. Então, o que a gente vai fazer? A gente também vai centralizar essas lógicas para que a gente consiga reaproveitar.
Porque assim como o nosso custom hook, se a gente tiver uma outra tela, a gente consegue só chamar ele e reaproveitar toda a lógica dele, a gente também vai fazer algo semelhante aqui para essa lógica que a gente está fazendo tratativa, certo? Então aqui a gente perceber, a gente está utilizando os operadores aqui, aqui e aqui. Além, né, de estar utilizando eles na tecla. Legal. Então, como que a gente pode fazer neste momento? A gente tem aqui o mais, o menos, o barra e o x. Então, a gente tem a divisão, o vezes, o menos e o mais. Então, como a gente pode fazer aqui? A gente pode colocar aqui uma constante, criar uma nova pastinha chamada constantes, beleza? Essas constantes, elas vão ser variáveis que não vai mudar. Dificilmente a gente vai mudar alguma desses caracteres, né? Então, eu vou criar aqui teclas. Teclas.ts. Com as teclas, eu vou dar um export const, né? Export const dos nossos operadores. Então, aqui, beleza, ó. Já tem nossos operadores, só vou copiar para garantir que está realmente todos eles. Aqui. Show. Então aqui na nossa calculadora, a gente pode substituir, em vez de colocar na mão, né? Em vez de colocar aqui na mão, a gente só vai chamar o operadores. Por que fazer dessa forma? Por causa que se amanhã a gente quiser alterar os operadores, a gente não vai ter que vir aqui um a um e mexer. A gente só mexe aqui, que isso daqui vai refletir em todos os lugares, entendeu? Então aqui a gente pode colocar operadores, aqui. Ó, aqui até tem um vazio aqui que eu acho que acabei alterando e nem percebi. Então aqui a gente já consegue colocar operadores também. Operadores aqui também. E aqui também. Então dessa forma, percebe que a gente simplificou muito. Até a leitura. A gente bate o olho e vê, operadores, então se o dígito inclui no operadores, putz, mas o que é operadores? Ele é um array aqui dos operadores que a gente tem na nossa calculadora. Legal. E também, se a gente for perceber, a gente está utilizando ele nessa parte daqui, né? Então, aqui a gente tem a divisão, multiplicação, subtração e adição. Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar eles aqui. Então, o nosso primeiro aqui, ele é a nossa adição. Então, eu vou colocar aqui operadores, index 0, por causa que aqui eu vou colocar somente a nossa adição. Se eu salvar, percebe que aqui está do mesmo comportamento. Então, aqui vai ser o index 1, por causa que o index 1 é o nosso subtração, ou multiplicação é o nosso index 0, 1, 2, 3, nosso index 3. E aqui, por final, a nossa divisão é o 2, beleza? Então aqui a gente já está conseguindo ver novamente, vou até reiniciar aqui nossa aplicação. 2 vezes 2 dividido por 0,5. Opa, equação inválida. É que a gente não fez a tratativa para vírgula, né? Então deixa eu colocar 2 vezes 2. E tá com equação inválida. Deixa eu dar uma olhada como aqui está chegando aqui para a gente. Cadê? Aqui, vamos dar um log nessa equação. Então, deixa eu reiniciar. 2 vezes 2. Ele está indo como 2 vezes 2. Acho que a tratativa ainda a gente não colocou, né? Beleza, então na próxima aula a gente vai colocar a tratativa. Fechou? Então, bom, a gente já fez aqui a nossa refatoração inicial. A gente pode também fazer uma refatoração aqui para o parênteses, seguindo aquela mesma lógica, ok? Opa, seguindo a mesma lógica. Mas só para a gente ver que multiplicação a gente não tem tratativa, né? Mas o resto, a gente tem 2 mais 2, mais 30, dividido por 5, vezes, menos 5 dividido por 2. Beleza, então aqui a gente tem um resultado, só multiplicação que a gente não fez tratativa ainda. Bom, então só resumindo o que a gente fez, a gente separou a lógica da view, que é a nossa tela,
né? Que a gente tem toda essa lógica de estilização. Aqui o caso ideal seria até a gente criar um arquivinho separado, né? Que nem a gente fez aqui, se a gente criar um style separado, seria o ideal também de separar em um arquivo à parte. Mas aqui a gente tem a nossa lógica da nossa view. Aqui a gente tem um custom hook que ele só está exportando para a gente o que a gente realmente precisa saber. E quando a gente entra aqui no nosso custom hook, aqui tem todos os estados e toda a lógica que a gente utiliza por baixo dos panos da nossa tela. Então aqui é a nossa camada, né? Que o nosso algoritmo aqui vai rodar para fazer as tratativas que a gente precisa. Tratativa de erro, uma próxima tratativa, né? Que vai ser para esses caracteres especiais, que é o ponto, a vírgula, que a gente vai transformar em ponto, e o x, que a gente vai transformar em multiplicação, né? Então aqui fica muito mais fácil para a gente manter um projeto com uma fácil leitura. Se surgir com bug, a gente já sabe onde que vai ter que mexer. E também, se a gente quiser adicionar uma nova funcionalidade, por exemplo, também fica muito fácil da gente desenvolver. Vai ser aqui na parte da tela. Então a gente mexe aqui só nos componentes. Vai ser aqui na parte da lógica. Então a gente mexe nos custom hook. E também a gente fez essa separação, né, dos operadores. Então aqui a gente colocou uma constante, que é dos operadores, exportando o nosso array. E aqui a gente consegue reutilizar ele, tanto na nossa camada aqui do custom hook, da lógica, quanto no nosso componente aqui com o array. Isso aqui até seria legal a gente tirar daqui, colocar em teclas, colocar aqui em teclas, e aqui a gente só importa. Por causa aqui, teclas, eu não tenho um export nele, por causa que aqui também vai ser uma constante que dificilmente a gente vai mudar, né? Então aqui fica ainda mais clean o nosso código, beleza? Então acho que é isso, por essa aula é só, e te vejo na próxima.